Olá, Ricardo Bravo aqui e você está assistindo Educação e Saúde. Me acompanhe nas redes sociais e te vejo na aula. Olá, meus amigos. Hoje nós vamos fazer uma videoaula onde falaremos sobre arboviroses, que é um problema de saúde pública que passamos recentemente e hoje estamos analisando aí as consequências e o futuro para que possamos prevenir um próximo surto dessas arboviroses. Então, para começar a entender o assunto, temos que passar por alguns tópicos que vão desde o conceito da arbovirose humana, as arboviroses mais relacionadas à saúde pública aqui no nosso espaço geográfico Brasil, os vetores importantes relacionados a essas arboviroses prevalentes na nossa região e no Brasil, os determinantes sociais que têm uma relação direta com essas arboviroses. Por exemplo, podemos ver que alguns países que, apesar de ter o vetor, essas arboviroses elas não conseguem desenvolver da forma que atingiu o Brasil neste momento. Então, seria aí um ponto de análise para que a gente possa estar raciocinando em cima dessas medidas preventivas para que numa próxima temporada, onde esses vetores se proliferem, essa arbovirose possa nos atingir de modo menos drástico como foi este ano. E falaremos aqui alguns aspectos dessas principais arboviroses, como por exemplo a dengue, os aspectos clínicos e epidemiológicos da Zika vírus, os aspectos clínicos e epidemiológicos da febre amarela, da febre chikungunya e a prevenção e diagnóstico geral das arboviroses em relação à saúde individual e coletiva. Bom, o conceito básico de arbovirose seria vírus que são transmissíveis por artrópodes. No caso desses artrópodes, nós temos o inseto como principal vetor. Geralmente ocorre um ciclo silvestre de transmissão, onde o reservatório natural encontra-se nos primatas e o vetor, que é o mosquito no ciclo silvestre, nós temos aqui o mosquito do gênero Haemococcus e Sabetes. Tá? Então, esses vetores, eles transmitem principalmente, no caso aqui, a febre amarela, que é um análogo para todos os arbovírus, é o que a gente toma como benchmark. Tá? Já temos o ciclo urbano. O ciclo urbano, nós tomamos o local do hospedeiro, né, do reservatório do vírus dentro das cidades e temos aqui como vetor o mosquito Aedes aegypti, tá? E o Aedes albopictus também agora envolvido em outras arboviroses. Então temos aqui como dengue, febre amarela, zika e chikungunya. Essas são as principais arboviroses, né? Ou seja, doenças virais transmissíveis por insetos, sendo o vetor relacionado o mosquito, Sabetes e Haemococcus no ciclo silvestre, onde temos os primatas como reservatório, e no ciclo urbano nós somos o reservatório e o mosquito principal vetor seria o Aedes aegypti. Ambas as doenças atingem como alvo final o homem e cada uma delas tem as suas particularidades. Aí, dando um close mais próximo ao vetor, todos já devem estar bem acostumados, né, com a representação do mosquito, né, uma espécie de pernilongo, né, na verdade, que ele é totalmente malhado, né, ele tem essas pintinhas, essas listas brancas, em alguns lugares são chamados pernilongos malhados, pernilongos tigre, enfim, eles são aí representante, tem como principal representante o Aedes aegypti. Ele tem o hábito de ser antropofílico, né? Se alimenta de sangue humano, hábitos diurnos, urbano e doméstico, é o vetor mais importante relacionado ao ciclo urbano. Nós também temos o Aedes albopictus e o Aedes spp, que tem hábitos mais rurais, silvestres, relacionados à transmissão transovariana e manutenção da endemia. Então,
Em áreas periurbanas, nós temos o Aedes albopictus e o Aedes aegypti, que eles vão estar fazendo a manutenção dessa endemia, principalmente em épocas fora do surto, né, que seriam as épocas mais quentes do ano. Aqui o ciclo de vida do mosquito, nós temos aqui que o mosquito adulto, ele faz sua ovoposição geralmente em fontes de água parada, tá? E esses ovos, eles podem ficar viáveis no ambiente há cerca de 400 a 450 dias e depois sofrem uma metamorfose onde se transformam em larvas, tá? Essa larva, ela sofre uma nova metamorfose aonde vai se transformar em pupa, que seria a fase pré-vida aérea. Então todo esse ciclo aqui dura geralmente 14 dias. E o mosquito, depois que ele se torna a sua fase aérea, que é a sua fase final do seu ciclo, ele pode viver ainda aí por 30 a 45 dias. Novamente, os vetores, né, eles se infectam com o arbovírus, sugando o sangue de indivíduos virêmicos ou da forma transovariana da dengue, né? Então, o que seria essa forma transovariana? Seria quando o próprio mosquito infectado ele vai passar o vírus para a sua prole que estará no ovo. Então, o mosquito infectado ele dá origem a ovos que vão gerar mosquitos já pré-infectados. Então, é uma importância que se tem aí em relação ao controle desses vetores. Por quê? Porque a partir do momento que o mosquito se infecta, os seus ovos já estarão também infectados com um potencial de transmissão dessas arboviroses aos outros indivíduos. Não são simples vetores mecânicos do vírus, né? Eles realmente têm um potencial de disseminação muito grande, visto que eles vivem por bastante tempo e conseguem atingir aí um raio de até 200 metros da área em que foi eclodido a sua forma livre. Somente as fêmeas são hematófagas e vivem cerca de 6 a 8 semanas. Aquilo que eu falei, né? Um mês a 45 dias. E voando atinge cerca de 200 metros, até 1 quilômetro para desovar. Então, ele tem aí uma particularidade em seu ciclo de vida que favorece, né, que o surto se expanda muito rápido. Mas também costumam pegar caronas em carros, aviões e até navios. E isso também espalha de forma extraterritorial, né? Faz com que o território aumente e é o que nós vemos nos últimos anos de surto de arboviroses, onde a localização delas estavam localizadas mais ao norte da linha subtropical e hoje ela vem atingindo cada vez mais a região sudeste e sul do Brasil. Os ovos do Aedes aegypti são viáveis fora da água até 450 dias, também uma característica de sobrevivência. Aqui, com relação à distribuição mundial dos vetores, nós temos a faixa aqui, que seria essa faixa tropical, que pega entre o Equador e os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, chegando aqui até numa faixa mais extrema aqui. E essa faixa aqui é interessante porque nós temos o mosquito endêmico, mas nós não temos surtos importantes de arbovirose, e isso geralmente está relacionado aos fatores socioeconômicos. Então, os determinantes sociais, a expansão das arboviroses, temos aqui principalmente o lixo urbano, né? Esses países subdesenvolvidos têm muitos depósitos de lixo, e esses lixos conseguem manter em seu perímetro, né, fontes de água parada que seriam aí locais ideais para que os mosquitos façam a sua ovoposição. Então temos aqui várias condições que favorecem, né, o lixo urbano sendo aí o principal fator, água parada. E antigamente falava que era apenas água limpa, e hoje nós podemos verificar que qualquer fonte de água parada, seja limpa ou não,
as larvas são encontradas efetivamente. Aqui no pneu, né, podemos ver que a quantidade de pneus que são alocados em depósitos, praticamente em cada pneu nós podemos encontrar um reservatório potencial para o mosquito. A questão de abastecimento de água também é muito delicada, porque tem locais que é necessário fazer esses depósitos transitórios de água, e isso pode favorecer a presença do mosquito fazendo a sua ovoposição. Os determinantes relacionados à expansão do mosquito que pega um carona em meios de transporte, né, em veículos em geral, e nós temos aí uma ampla linha aérea hoje, que até então no Covid foi uma das principais formas de disseminação do vírus pelo mundo, saindo lá de Wuhan e atingindo a pandemia no aspecto global. Aqui com relação ao fator climático, né, nós temos aqui que o aquecimento global é um fator que deve ser considerado. Por quê? Porque são vetores tropicais. Então, quando você aumenta a temperatura geral de regiões onde ela não atingia ciclos de temperatura tão altos, esses mosquitos não ficavam viáveis por muito tempo. E hoje o que nós temos é o derretimento das calotas polares com o aquecimento gradativo da temperatura, e isso faz com que os mosquitos vetores consigam atingir áreas que anteriormente não eram atingidas, passando a ser potenciais áreas para surto de arboviroses. Então, nós temos aqui essas áreas vermelhas representadas como áreas quentes, onde nós temos um maior número de casos reportados. Então, temos aqui realmente o Brasil como um ponto aqui de grande importância, além do México e a Índia, tá? Pela presença da dengue. A dengue seria aí a primeira arbovirose que nós vamos estudar. Então, temos aqui o vetor o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, entre outros Aedes sp, que podem estar aí fazendo a manutenção da endemia. Então, é um arbovírus do gênero Flavivírus. Nós temos aí hoje 4 sorotipos de dengue, sorotipo 1, 2, 3 e 4, sendo os mais prevalentes aqui no Brasil o sorotipo 1 e 2. Esses sorotipos concedem a imunidade permanente após a infecção por eles, mas não concede a imunidade cruzada, tá? Alguns estudos dizem que você, entre a infecção de um sorotipo e outro sorotipo, você adquire uma imunidade transitória aí por cerca de 30 a 60 dias, mas tudo ainda em critérios de estudo, tá? Então, temos aqui os vetores, na América Aedes aegypti e na Ásia o Aedes albopictus. Transmissão, a picada do mosquito, e o homem é o reservatório natural. Então, necessita desse ciclo homem, mosquito, homem. Nós também temos aquele critério da transmissão entre o inseto e os ovos, né? O inseto infectado pode aí transmitir o vírus para os seus ovinhos, e isso ainda facilita mais ainda a disseminação desses arbovírus, né? Tropismo desses vírus, quando eles entram na circulação, eles já buscam as células fagocitárias, onde vai fazer a sua eventual replicação nas células musculares, também estriadas, lisas, nos fibroblastos e nas células do sistema imune em geral. São os locais de replicação do vírus da dengue. Temos aqui os sorotipos em circulação atualmente, tá? Onde o dengue vírus 1 é prevalente aqui no estado da Bahia, no estado de Roraima. Temos aqui na parte central dengue vírus tipo 2, e aqui Minas e São Paulo, que são acometidos pelos 2 sorotipos, né? Já temos aqui uma região sul bastante acometida também pelo dengue vírus tipo 2. Dengue vírus tipo 2, ele se manifesta de forma um pouco mais evidente, sintomas um pouco mais agravados do que a dengue
tipo 1, pelo menos os relatos médicos que estão sendo encontrados. Com relação à doença, nós temos uma fase, a primeira fase, que é a chamada fase febril, onde você tem uma febre alta, cefaleia, mialgias, artralgias, e dores retroorbitárias, ou seja, atrás dos olhos. Essa febre costuma ser uma febre alta, de início súbito e rápido. Depois nós temos aí uma fase crítica, que ela está relacionada à defervescência da febre, né? Sinal de alarme. Essa febre começa a ficar um pouco, ela cede um pouquinho e começa a aparecer os sinais e sintomas relacionados aos agravos, que seria sintomas da hiperpermeabilidade e da hemoconcentração. Então, no caso, a dengue com sinais de alarme, nós teríamos aí a intensa dor abdominal, os vômitos persistentes, a hepatomegalia, né, o aumento do volume do fígado, sangramento de mucosas, principalmente mucosa gengival e mucosa nasal, a letargia, né, você ficar com aquele cansaço, prostração, e o edema. Geralmente esse edema pode ser verificado em extremidades, mas ocorre como principal preocupação o edema através de tecidos internos, no qual nós não conseguimos, a princípio, de forma fácil, identificar. E essa é a forma grave, onde ocorre aí uma hiperpermeabilidade vascular, com a saída do líquido plasmático do sangue para os tecidos, ocorrendo uma hemoconcentração. Paralelamente, as plaquetas são deterioradas pelo vírus, né, pelas células fagocitárias também, pelo sistema imunológico, sistema complemento, acaba destruindo essas plaquetas, fazendo com que ocorra uma trombocitopenia que pode vir a facilitar a ocorrência de hemorragias. E depois nós temos aí a fase de recuperação. Lembrando que a dengue grave, ela não atinge a maioria dos casos, tá? Pelo contrário, é a minoria, mas esses sinais e sintomas de alarme devem ser sempre estudados com bastante cautela. E aqui nós temos um comparativo do quadro geral da dengue clássica e da dengue hemorrágica, né? Então a dengue clássica, ela tem aqui uma febre súbita alta que pode atingir temperaturas até acima de 40 graus, forte dor de cabeça, dor retroorbitária, manchas vermelhas parecidas com sarampo na pele. Então a pele fica totalmente picnótica, tá? Com micro pontinhos vermelhos. Pode ocorrer a sensação de náusea, vômito. Um relato bastante comum que estamos tendo é a incapacidade de ingerir líquidos, tá? Ou mesmo um gosto muito ruim ao ingerir líquidos ou se alimentar, uma dificuldade de alimentação, falta de apetite paladar, né? Moleza e cansaço, dor nos ossos e articulações. Então esse seria o quadro básico aí. Geralmente ele prevalece por cerca aí de 7 a 10 dias, depois você tem aí o início da fase de recuperação. Já a dengue hemorrágica, você tem alguns sinais e sintomas físicos que já são característicos, justamente a perda da capacidade do sangue chegar de forma efetiva aos tecidos primordiais, né, que fazem os nossos metabolismos essenciais, como a respiração, a cognição. Enfim, nós temos aqui, a princípio, uma dificuldade de respiração. Por quê? Porque a hemoconcentração diminui a perfusão do sangue nos tecidos, né? A falta do plasma como um veículo para carregar essas hemácias, na verdade, ela tem o mesmo efeito do que um choque hipovolêmico. Então, na verdade, a dengue, a forma hemorrágica, não necessariamente é por perda de volemia, mas por dificuldade do sangue chegar nos tecidos e fazer a devida oxigenação. Então, seria aí uma reação similar, uma reação like. Então,
Ocorre também sinais e sintomas relacionados à hemorragia, isso quando você tem uma diminuição relativa do número de plaquetas, aonde as plaquetas começam a cair gradativamente e elas devem ser monitoradas com mais cautela quando ela situa-se abaixo de 50.000, aonde pode ser avaliada a necessidade de plaquetaferese, tá? De tomar plaquetas, principalmente quando os níveis de plaquetas estiverem abaixo de 20.000. Então nós temos aí como principais sangramentos na boca, gengiva, nariz, pode ocorrer também sangramento nas fezes, isso vai levar a um escurecimento e um cheiro característico das fezes, a boca fica seca, muita sede, o pulso fica fraco e você sente fortes dores abdominais contínuas como cólicas, tá? Com relação à fisiopatologia, temos aqui um ciclo geral de como que esse vírus ele vai atingir, né, o humano e como que ele vai se disseminar e gerar aí a patologia relacionada a essa herbovirose. Então nós temos aqui um mosquito previamente infectado, né, geralmente por um outro homem que foi o seu reservatório, ele vai picar uma pessoa não infectada e o vírus a partir desse momento é inoculado. Quando o vírus é inoculado, ele precisa sofrer a sua replicação e é aqui que nós temos a chamada fase de incubação do vírus. Essa fase de incubação do vírus da dengue, no caso, pode durar até 14 dias e ocorre principalmente em células musculares estriadas, no fibroblastos, né, nos linfonodos locais e células fagocitárias. Então, as próprias células que fagocitam o vírus naquela resposta imunológica inata, elas seriam ali as primeiras células que vão fornecer os subsídios para que o vírus replique e libere, formando novas cópias virais que vão disseminar para as outras células. Então, após essa replicação, que seria a fase de incubação, você já vai ter um aumento dessa viremia e ela vai infectar novas células de defesa que, por sua vez, vão estimular as células responsáveis aí por uma imunidade um pouco mais adaptada, que seria aí os monócitos e os linfócitos. E aqui que começa efetivamente a produção dos anticorpos. Nessa fase aqui, nós já temos aqui estímulos que podem nos levar à presença de uma eventual infecção. Nós começamos aqui a reação, ter os sintomas reativos dessa infecção. Então, a disseminação do vírus no sangue, a viremia, leva à febre e o mal-estar. E esses vírus que são disseminados, eles podem também migrar para órgãos-alvos, principalmente o fígado, onde você vai ter a hepatomegalia. Você também pode ter um aumento aí dos marcadores das transaminases hepáticas. Esse aumento desses marcadores, dessas enzimas hepáticas, ela retorna ao ponto após o período de convalescência dessa virose, mas eles são indicativos aí do quanto o vírus vem atingir aí o órgão, tá? Ela causa a plaquetopenia por agir também na matriz da medula óssea, né, onde ocorre ali a produção das plaquetas, né? Então temos também o baço como um órgão atingido. Esse baço também tem risco de rompimento caso ocorra a esplenomegalia. Ocorre também sistema linfático e tecido muscular. No tecido muscular você vai ter a ação relacionada à replicação viral e vai gerar os sinais e sintomas que vão ser traduzidos no nosso corpo como as dores musculares, também as mialgias. Marcadores musculares podem indicar aqui uma miosite, como por exemplo o CPK. Tá? Significa que o músculo está inflamado em decorrência da presença desses vírus, tá? E células de defesa agindo neste local. Aqui um mecanismo um pouco mais detalhado,
onde nós temos aqui os dias, onde o principal dia em relação à fase crítica da dengue seria aqui do 4º ao 7º dia. Efetivamente, nós temos aqui essa primeira camada, que é o tecido, tá? Nesse tecido ocorre a inoculação do vírus através da probóscite do mosquito, né? Do vetor, e ele vai injetar o vírus, que vai ser imediatamente fagocitado por macrófagos teciduais. E esses macrófagos teciduais, eles vão, no processo de fagocitose, permitir que o vírus infecte a eles, e quando ele é infectado, ele não resiste e acaba se lisando. Quando ele se lisa, o vírus começa a liberar sua primeira proteína que pode ser detectável, um antígeno chamado NS1. Então é por isso que na fase inicial da dengue é possível detectar através do teste rápido a proteína NS1, que é justamente nessa fase inicial dos sintomas, que vai desde o primeiro dia que antecede aos sintomas até o 6º dia de sintomas. Quando ocorre a lise do macrófago, você tem a liberação de mediadores inflamatórios juntamente com novas cópias virais. E esses mediadores inflamatórios vão também ativar células especializadas, tá? São os linfócitos T, natural killer, e linfócitos T, que vão produzir citocinas, permitindo a diapedese, tá? Permitindo com que ocorra ao extravasamento dos vasos, tá? E a migração de células de defesa para os tecidos, por isso que atinge os órgãos, tá? Então, a partir dessas citocinas, você vai ter um aumento da permeabilidade do endotélio, permitindo sim que outros componentes celulares realizem essa diapedese para ir aos tecidos infectados. E com isso, você também tem a produção em massa de mediadores inflamatórios vasoativos, que vão gerar a febre, o rubor, né, aquelas manchinhas, todos os indicadores relacionados ali à cascata inflamatória. Então, o que nós temos aqui importante seria realmente em quadros agravados, onde a perda do volume plasmático para o tecido é maior do que o desejável. Aí ocorre a hemoconcentração, e essa hemoconcentração leva a uma dificuldade na perfusão das hemácias pelos tecidos. E aqui, reafirmando o que nós já falávamos em relação ao agravamento da dengue, nós temos aqui os principais quadros relacionados à fase grave, né, que seria a diminuição da perfusão devido à hemoconcentração, né? Então temos aqui confusão mental, porque a menor perfusão de oxigênio no nosso sistema nervoso central leva à diminuição dos fatores cognitivos. Sangramento pelo nariz e gengiva, temos aí a ação direta do vírus sobre os megacariócitos na medula óssea, né, que são células progenitoras das plaquetas. Vômitos persistentes, que seria relacionado ao ataque do vírus no sistema gastrointestinal, no fígado, né, fazendo com que enzimas sejam liberadas, que favorece esse mal-estar. Os olhos vermelhos, agitação, sonolência, e pode ter inclusive sangramento na urina, além das fezes, também há de se pensar. Em relação ao aspecto clínico da dengue, nós temos aqui que é uma doença autolimitada, visto por essa pirâmide aqui, onde apenas 0,6% pode chegar a óbito, tá? A fase hemorrágica também ela é bem incomum, atingindo cerca de 1,1%. O dengue clássico, que seria com aqueles sinais e sintomas característicos, febre, dor nas articulações, manchas pelo corpo, já ocorre aí em cerca de 27,9%, e cerca de 70% aí das pessoas têm sintomas brandos ou mesmo são assintomáticas.
Então, nós temos aqui o quadro clínico, tá? Bem característico da dengue, essas manchas por todo o corpo, né, fazendo com que a nossa pele fique literalmente pintada, tá, com essas micro manchinhas que se estendem, pode se estender por todo o corpo. Elas são bem visíveis após a palpação, deixando aí claramente, né, esse sinal de eritrema. Pode ocorrer situações de perda de volemia, tá? Do sangue mesmo, né? Do sangue total, decorrente principalmente a deterioração de células progenitoras de plaquetas, os chamados megacariócitos, tá? E você tem aqui como uma forma de diagnóstico simples e rápido a prova do laço. Tá? Falando já um pouquinho de diagnóstico, o diagnóstico da dengue basicamente pode ser feito pela clínica médica através dos sinais e sintomas clássicos que nós já falamos, mas existe também um diagnóstico que pode ser comprobatório, que seria justamente a prova do laço, que consiste em realização de um procedimento na utilização do esfigmomanômetro, onde após aferir a pressão mínima e máxima do paciente, né, a pressão sistólica e diastólica, você realiza o somatório delas, divide por 2 e desenha logo abaixo da cuta braquial um quadrado de 2,5 por 2,5, no qual você vai inflar, tá, o manguito e até essa pressão média que você encontrou, e vai deixar ali de 3 a 5 minutos. A partir do momento que começar a formar aqueles áreas de petequias, né, aquelas manchinhas dentro dessa área aqui, se formar a partir de 20 já é considerado teste positivo, não precisa nem deixar terminar o tempo, já fechou aí basicamente um diagnóstico. Isso leva à fragilidade capilar, tá? Por quê? Porque a dengue ela tem esse fator de extravasamento, também o fator que diminui a quantidade de plaquetas. As plaquetas são responsáveis pela proteção capilar também, e tudo isso colabora para que possamos chegar a um diagnóstico aí através da prova do laço, que é um exame bem simples que pode ser feito em qualquer instituição de saúde. Diagnóstico laboratorial de dengue, nós temos basicamente 3 tipos de diagnóstico com finalidades completamente diferentes, tá? Nós temos o primeiro diagnóstico, seria o diagnóstico utilizado na triagem para saber se a pessoa tem dengue. Seria aí um teste que é bastante sensível, mas não tão específico, tá? Seria pesquisas de proteínas NS1, proteínas de liberação rápida, viral, antígenos, né, NS1, que são liberados logo após ali os macrófagos serem infectados e após eles se lisarem, liberam essa proteína que pode ser detectada entre o primeiro dia que antecede os sintomas até o 6º dia de sintomas. Ele é utilizado como triagem direta auxiliar ao diagnóstico clínico. Já a sorologia, nós temos aqui IgM e IgG, que são os anticorpos, né? Então, os IgM são os anticorpos formados a princípio, né, a partir da infecção. Eles começam a ser formados geralmente do 10º ao 15º dia, a partir do início dos sintomas, tendo aí um pico próximo a 1 mês. Então são anticorpos um pouco inespecíficos, que significa que você teve uma infecção recente. Já os anticorpos IgG são os anticorpos mais ávidos, que promovem a memória, tá? E vão ser mais específicos e eficientes no combate de infecções futuras. Eles vão promover a memória contra aquele determinado sorotipo. Então, quando você tem o IgG positivo, significa que você teve dengue já há algum tempo, porque eles são produzidos após a convalescência da doença. Então, são anticorpos que vão ficarem aí ao longo do seu período após a recuperação
da doença, te protegendo, concedendo memória frente a essa arbovirose. E o RT-PCR já seria um teste molecular. Esse teste molecular ele visa confirmar o tipo, o sorotipo do vírus da dengue, ou mesmo se é realmente dengue ou alguma outra arbovirose que pode ter sido aqui encontrada de forma cruzada, né? Por exemplo, num teste de triagem. Então, o RT-PCR é um teste confirmatório, a princípio, para uma determinada arbovirose e também para a identificação do sorotipo e dessa forma estabelecer critérios epidemiológicos, tá? Nós temos também aqui os marcadores de evolução da doença, os marcadores laboratoriais que são bastante importantes, aonde um médico vai ter ali uma noção de como a doença está evoluindo, sendo que o principal marcador seria o hemograma, tá? Por quê? No hemograma nós vamos identificar três alterações importantes que pode acontecer basicamente. Então, começamos com a mais importante, que seria a hemoconcentração, tá? Quando você está perdendo o líquido plasmático para o tecido, então as células vermelhas, os eritrócitos, concentram e isso faz com que aumente o valor do hematócrito e quando ocorre isso, diminui a perfusão de sangue pelos tecidos, havendo a necessidade de tomar soro, tá? Então por isso se toma soro para justamente devolver esse líquido e melhorar a perfusão em todos os órgãos, tá? Nós temos aí como segundo parâmetro também bastante importante, que seria as plaquetas, né? Que seria aí partículas originadas a partir dos megacariócitos na medula, que são aí responsáveis pelo processo de hemostasia primária, a formação do tampão plaquetário, produzem fatores de proteção vascular também e evitam a presença de microhemorragias. Então, quando elas caem em níveis abaixo de 100 mil, o hemograma deve ser repetido a cada 48 horas. Quando essas plaquetas caem abaixo de 50 mil, o hemograma deve ser repetido de forma diária. Quando as plaquetas caem abaixo de 20 mil, deve ser avaliado a realização de prova cruzada para que o paciente possa ser transfundido com plaquetas, concentrado de plaquetas. E por último, nós temos aí os leucócitos, tá? Os leucócitos ocorre a chamada leucopenia, que é a diminuição de leucócitos, e isso é inerente às arboviroses, tá? É um quadro que ele é totalmente reversível, deve ser apenas monitorado, tá? Tomar os devidos cuidados aí, porque a defesa do organismo estará de certa forma debilitada, principalmente com uma leucopenia exacerbada. Então, ficar de olho em infecções oportunistas, principalmente naqueles pacientes que são considerados grupo de risco. E vamos começar aqui com o Zika, tá? O Zika vírus, que seria uma outra arbovirose. O Zika, ele é originário da África, e contando uma breve história para vocês, eram colocados macacos rezos em postos sentinelas, tá? Para identificar eventuais novos vírus que poderiam aparecer aí para os humanos. E quando esses macacos ficavam febris, eram coletados o sangue desse macaco e colocado em cultura de células vivas para identificação do vírus. E a partir desse momento que nós descobrimos o Zika vírus, lá por volta de 1947. Depois de uns 10 anos, ocorreram os primeiros relatos de casos humanos de Zika. Mas a princípio era uma infecção autolimitada que tinha uma certa tendência a não apresentar grandes agravos, até que começaram a ser estudadas algumas correlações da Zika, que nós falaremos a seguir. Então, a Zika, as complicações mais observadas em relação têm sido as suas manifestações neurológicas, como a paralisia facial, fraqueza de perna e exemplo, desenvolvimento da chamada síndrome de Guillain-Barré. O que seria isso? A Zika, principalmente
em adultos jovens, ela pode desenvolver a formação de autoanticorpos, tá? Esses anticorpos formados em decorrência da infecção da Zika, eles podem atacar a bainha de mielina dos neurônios, tá? Principalmente dos neurônios motores que estão ali inseridos na placa motora, fazendo com que diminui a efetividade do músculo. E nós sabemos que o nosso músculo ele é essencial, inclusive, para alguns processos de nossos músculos voluntários, por exemplo, o processo de respiração, como o diafragma. Então, essa síndrome de Guillain-Barré, através desse ataque nas bainhas de mielina de neurônios motores, faz com que ocorra uma paralisia ascendente, que vai desde a extremidade até do inferior, tá? Dos pés, ela vai ascendendo em direção ao diafragma, podendo, em casos graves, vir a causar uma paralisia respiratória. Tá? Mas isso aí são quadros extremos, geralmente também é um quadro autolimitado que vai com o tempo, e também existe a possibilidade de plasmaferese para depuração desses anticorpos e diminuição desses sintomas, mas tem que tomar os devidos cuidados médicos na ocorrência da síndrome de Guillain-Barré. E o principal agravo aí relacionado à Zika seria em gestantes, no acometimento da microcefalia, né, que seria aí uma má formação do sistema neurológico da criança, com múltiplas zonas de calcificação cerebral, diminuição da formação da calota craniana, comprometimento dos nervos auditivos, do nervo óptico, enfim, a microcefalia causa aí um retardo mental e também um aspecto físico bem característico a essas crianças acometidas pelo vírus da Zika ainda dentro do útero materno. Então, pela estatística, nós temos aqui que mães gestantes, né, infectadas pelo vírus da Zika, elas podem aqui de 4 a 7% ter um aborto, né? Elas podem abortar, a gravidez pode simplesmente involuir, de 5 a 14% pode acontecer a microcefalia, que seria esse acometimento que eu falei, áreas de calcificação, diminuição do desenvolvimento cerebral, comprometimento nervo óptico, nervo auditivo, retardo mental e um aspecto físico de cabeça involuída, tá? Temos aqui as formas assintomáticas de 79 a 91% e mesmo aquelas mães que que o vírus não consegue transcender a barreira placentária e a criança nasce não infectada. Então temos aí essa complicação. Por quê? Essa complicação ela atinge no geral aqui cerca de 30% da gravidez e evolui em 50% praticamente para a microcefalia. Seria aí um transtorno permanente, ele não é reversível e isso leva aí um quadro de bastante importância que deve ser considerado. Então aqui a criança com microcefalia, ela fica com esse aspecto craniano bem característico, né? Então baixo desenvolvimento do crânio diretamente é proporcional ao grau de cognição dessa criança, que vai ficar com aí um retardamento mental, além também desse aspecto físico bem característico. Depois nós vamos aqui falar um pouquinho da febre amarela. A febre amarela ela tem já uma maior importância nas zonas não urbanizadas, tá? Os últimos surtos de febre amarela urbana foram bem no passado, tá? Não temos surtos recentes, principalmente em decorrência dos programas de vacinação e do reservatório natural, que seria os primatas. Então, a partir dessa informação, nós temos que ficar bem vigilantes em relação às chamadas episotinias, que seria aí mortes não
explicadas de macacos que são possíveis reservatórios, porque os macacos adoecem mediante a febre amarela e podem vir a óbito. Então, quando são achados macacos mortos, é necessário a pesquisa, o envio deste animal a centros especializados para pesquisa do vírus da febre amarela. Sabendo que o vetor da febre amarela seria aí o mosquito Haemophilus e o mosquito Sabetes, né, no caso dos vetores do ciclo selvagem, tá? E o ciclo urbano também, o Aedes aegypti, está envolvido. Então, as epizootias, né, ou seja, a morte aí inexplicável de macacos, devem ser, de toda forma, bastante estudados para verificar se ocorre a presença do vírus da febre amarela, visto que a doença causada pela febre amarela ela é muito mais grave e aguda do que as outras arboviroses. Ela já tem um potencial de causar efeitos aí, mais devastadores e um maior índice de óbito. Então, a febre amarela ela tem um quadro clínico característico decorrente à lise das hemácias, a hemólise, né? Além da hemólise, o acometimento do órgão, o fígado, né? Um órgão hematopoético que leva à produção de pigmentos como bilirrubinas, e isso faz com que faça a pigmentação do globo ocular, das gengivas, das unhas, mesmo as peles claras ficam bastante pigmentadas, tá? Com um aspecto bastante característico, conhecido como icterícia. Então, o quadro clínico, basicamente, ele é composto de febre alta, mal-estar, cefaleia, mialgia, fadigas e calafrios, vômito, diarreia, icterícia, que pode ser bastante intensa, e as hemorragias, porque esse vírus ele também acomete sistemas de coagulação presentes no fígado, né, os fatores de coagulação, e além das plaquetas. Então ele tem uma via dupla de ataque aí, as vias hemostáticas, né, que previnem o organismo contra hemorragias. Como ele faz isso? Ele gera hemorragias. O comprometimento dos rins, podendo gerar uma insuficiência renal aguda aí, com quadros de anúria. O fígado ele fica com um aspecto de hepatite aguda, tá? Ocorre uma insuficiência hepática aguda, por isso leva à formação do pigmento à base de bilirrubina. Problemas secundários em pulmão, coração, podem levar à morte. Então, na verdade, a febre amarela, o quadro agudo grave, ele leva aí basicamente a uma total deficiência orgânica, né? Uma falência múltipla de órgãos aí em estágios mais agravados. O tratamento basicamente é hospitalar, não existe um medicamento próprio que vai efetivamente fazer com que o paciente melhore. Basicamente, nós temos aí como aliado a hidratação, o repouso e o monitoramento desses parâmetros, né, através da dosagem de enzimas hepáticas. Nós temos que também tomar bastante cuidado ao uso de antitérmicos à base de salicilatos, porque eles podem ter um efeito sinérgico nas questões de hemorragia, e os casos mais graves podem inclusive requerer hemodiálise e transfusão sanguínea devido à hemólise e devido também ao quadro de insuficiência renal aguda, associada também à insuficiência hepática, desculpe. Então, pela pirâmide de evolução aqui, temos que 5 a 10% das pessoas acometidas com febre amarela podem evoluir para a morte, tá? Até 20% da forma grave, 20 a 30% formas leves e moderadas e 40 a 65% assintomáticos. Temos aí a proteção da vacina contra a febre amarela, que nos concede uma imunidade que dura cerca de 10 anos. Então, sempre que alguém for entrar em áreas selvagens com a presença
dos reservatórios naturais, é aconselhável tomar o reforço da vacina, caso ele tenha sido tomado com menos de 10 anos, evitando assim uma eventual infecção por esse arbovírus, visto que é muito mais grave a forma clínica do que das outras arboviroses autolimitadas. O diagnóstico de febre amarela basicamente é um diagnóstico molecular pela PCR, que é a reação de cadeia de polimerase, onde vai se ampliar o RNA viral. Esse RNA viral vai ser colocado frente a padrões comparativos para que seja detectado. Então, o diagnóstico é clínico, através daqueles sinais e sintomas clássicos. Pode ser também através de sorologia, e o diagnóstico confirmatório seria aí através desse ensaio molecular. Já a última febre que falaremos seria a última arbovirose, é o chikungunya, que é um toponaviridae, né, que ao contrário dos outros que seriam flavovírus, esse é um toponavírus, e o chikungunya ele seria aí uma arbovirose que é a mais parecida com a dengue, tá? Ela tem os maiores critérios aí que podem vir a confundir o clínico em relação à sua fisiopatologia, às suas manifestações clínicas, tá? Então, a febre do chikungunya ela também tem um início rápido, tá? Com um aumento bastante drástico de temperatura. Pode haver ainda dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo, e o que mais podemos ter como um sinal da chikungunya seria as dores no corpo, principalmente nas articulações, e essas dores elas podem permanecer por semanas e até meses, tá? Então, mesmo após o desaparecimento dos sintomas iniciais, como a febre, mal-estar, essas dores nas articulações, elas podem permanecer. Outro critério bastante importante também seria os edemas, principalmente em membros, tá? Tanto na mão quanto nos pés. Esses edemas, essas regiões de edema, são mais relacionados à infecção do chikungunya do que por a dengue. Então, ademais, os sinais e sintomas são bastante parecidos, o que leva aí uma necessidade de diagnóstico diferencial, e aí seria aí também um motivo para que seja feito o RT-PCR para dengue, justamente para evitar essas reações cruzadas que podem ocorrer entre os testes de triagem. Então nós temos aqui áreas edemaciadas, principalmente aqui em membros inferiores. E por último aqui seria aí um quadro que de certa forma vai facilitar um pouquinho, colocando aí as principais diferenças entre as 3 arboviroses prevalentes urbanas que nós temos atualmente, que seria a dengue, chikungunya e a zika, né? Enquanto a dengue nós temos a febre alta aí com dor no corpo, dor atrás dos olhos, fraqueza e vômito. A chikungunya ela tem como sinais e sintomas prevalentes dores e inchaços nas articulações, mãos, tornozelos e pulsos. Já a zika, manchas vermelhas por toda a pele, coceira. A febre da zika, ao contrário da dengue e do chikungunya, é uma febre benigna, uma febre leve. Pode ocorrer dores musculares ou dores nas articulações, mas também são autolimitadas. A partir do momento que acabam os sinais e sintomas iniciais, essas dores também vão junto. Enquanto o chikungunya, essas dores permanecem. Tá certo? Espero que tenha sido proveitosa essa aula de hoje. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Valeu, falou!